Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Samuel, mais uma vez aqui, desligando o ventilador, né, senão atrapalha o penteado aqui, né, tá vendo? Caindo dos cabelos tudo, né? Estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, para você, livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, uma palavra bem conhecida, maravilhosa, né, para você que está construindo aí algo na sua vida, você precisa ouvir isso. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhar-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compra-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, eu estava aqui, pode olhar aqui que eu estou com, aqui para você ver, ó, o Espírito Santo usa a gente, também parte ao serviço, né? Tá virando forro aqui. O Espírito Santo usa a gente, irmãos, para trazer uma palavra. Gente, eu mesmo paro tudo, eu gosto muito de ouvir a voz de Deus, para trazer essa palavra que vai nos revelar sobre dois tipos de construções, né? A Bíblia vai dizer que o primeiro tópico, pois aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Olha aqui para você ver o primeiro tópico. A Bíblia diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas, irmãos, que ouvem a palavra de Deus, mas não tem prática nisso aí. Não coloca em prática, não coloca suas atitudes, né? É como se fosse eu enviar esse vídeo para você ouvir, Deus falar com você e tudo, mas no outro dia você continuar a mesma forma, o mesmo jeito de ser, né? Isso, o Senhor está falando que aquele que ouve as palavras dele e as pratica. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se você ter fé e ouvir a palavra de Deus, a intenção da fé é fazer você ouvir e praticar, né? É a mesma coisa do trabalho do homem. O homem trabalha, o que vem em prol disso? O dinheiro, o recebimento, não é? Então, a Bíblia também é a mesma forma. A gente ouve a palavra de Deus e a pratica. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas a convicção daquilo que não se vê, ou seja, eu vou ouvir e vou praticar, né? Então a Bíblia diz que aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus, né? A Bíblia diz, olha que algo interessante, que Deus compara esse homem prudente. Por quê? Porque ele edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, o meu pensamento já não está no mundo. O meu pensamento já não está nas pessoas. O meu pensamento já não está nas coisas que estão acontecendo ao meu redor. Mas quando eu ouvo a palavra de Deus e as pratico, eu vou estar assentado, ou seja, vou estar firmado sobre a rocha. A Bíblia diz que o Senhor é rocha. Quando Moisés tocou na rocha, a rocha simbolizava Cristo. Quando Davi fala que Deus tirou ele da lama e firmou os pés sobre a rocha, a firmeza ali era Cristo. Então Cristo está falando para você, se você ouve a palavra dele e as pratica, você será comparado a um homem prudente que fez a sua construção sobre a rocha. Por quê, irmãos? Porque o interessante é que desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Ou seja, se eu tenho ouvido a palavra de Deus, se tem descido o meu coração, se eu tenho praticado, a construção da nossa vida, o que nós estamos gerando, o que nós estamos construindo, que seja sonhos, que seja projetos, que seja o que for, se nós estiver firmes sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, podem vir rio, pode vir tribulação, deserto, pode vir a prova que for, que você estiver passando, mas se você estiver firmado sobre a rocha, que é a palavra de Deus, se você estiver firmado sobre a rocha, que é a palavra de Deus, você pode ter convicção de uma coisa. Pode vir tudo sobre a sua vida, mas a sua vida não está nas mãos do homem.
A sua vida não está nas mãos de qualquer pessoa. As suas mãos estão nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Esse é o primeiro tópico. Agora o segundo tópico é aquele assim, aquele que ouve essas palavras e não as cumpre, eu compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. Olha o outro tipo de construção. A pessoa vai no culto, vai na igreja ou recebe a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Não quer mudança de vida, não quer mudança de estado, não quer mudança na vida espiritual, na vida do casamento, não quer mudança. A pessoa ouve a palavra, mas não pratica. Então a Bíblia diz que vai comparar esse homem insensato que edificou a sua casa sobre a rocha, ou seja, ele construiu a sua casa, aliás, sobre a areia. Olha que algo interessante que o Senhor nos revela nessa tarde. Se você jogar água sobre a areia, o que acontece com a areia? Ela vai embora. Então a Bíblia está falando que se você ouve a palavra de Deus e não pratica, irmãos, se você ouve a palavra de Deus e não pratica, se você não busca a presença de Deus, se você não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, não se consagra ao Senhor, você será comparado a esse homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Por quê? Porque aí desce chuva, corre rios, assopram ventos, combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda, ou seja, a sua ruína foi grande. Se eu não estiver firmado sobre a rocha, irmãos, infelizmente eu estou sobre a areia. E se as pessoas que constroem a sua casa sobre a areia, de qualquer maneira, constroem as suas coisas, seus projetos, os seus sonhos, sem a direção de Deus, pode ter certeza que a sua queda é grande. Por isso, esse segundo tópico você deve ouvir. Tem aquele que ouve e pratica e faz a vontade de Deus, mas tem aquele que ouve e continua da mesma forma que está, do mesmo jeito que está, e essa sua queda é grande. Porque bem-aventurado o homem, que confia no Senhor, que coloca toda a sua confiança no Senhor, diz a Bíblia. Então, apenas siga esses dois tópicos. Qual que você está? Você está no primeiro, que construiu sobre a rocha, ou você está no segundo? Isso é bom para a gente refletir nessa tarde de quinta-feira, viu? Que Deus vos abençoe fortemente, Compartilhe essa live, se inscreva em nosso canal, deixa seu like e o principal, irmãos, Deus é contigo, amém? Pai, eu abençoe essa irmã, esse irmão, meu Deus, que está nessa decisão, ó Deus, está nesses dois tópicos nessa tarde. Meu Deus, em nome de Jesus, sob o poder da sua palavra, nós ministramos a bênção, a vitória. Meu Deus, que o Senhor venha curar, libertar, transformar, fazer nova vida, fazer um novo diário para essa irmã e para esse irmão. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.